Olá, gente! Na nossa aula de ciência de hoje, nós iremos dar continuidade ao nosso tema sistemas, né? Hoje nós falaremos do sistema reprodutor, tá bom? Nesse primeiro momento nós iremos falar do sistema reprodutor. Nele nós temos o sistema feminino e nós temos o sistema masculino. Dentro desse tema nós iremos falar de como acontece a reprodução humana e como acontece o desenvolvimento do bebê, ou seja, ainda dentro da barriga da mãe, tá bom? Ou seja, o início da vida, né? Vamos lá para a página 274 e lá nós iremos falar desse sistema de hoje, tá bom? Tá bom? Nessa aula de hoje. Os seres vivos são capazes de produzir novos seres da mesma espécie. Damos a isso o nome de reprodução, ou seja, essa multiplicação de pessoas, né? A gente dá o nome de reprodução, que nós, no nosso caso, reprodução humana, né? Por exemplo, nós temos outros seres que também se reproduzem da mesma espécie, né? E hoje nós vamos falar dessa reprodução humana, que é isso, essa nova origem de uma vida, né? Uma vida que dá origem a outra vida, que dará origem a outras novas vidas, né? Vamos continuar. No caso dos seres humanos, o corpo sofre mudanças que são coordenadas por algumas substâncias que ele produz. Essas substâncias são chamadas de hormônios e são produzidas por glândulas. Essas glândulas estão dentro do nosso corpo e, mediante o momento da reprodução, a gente se transforma, né? O corpo do ser humano se transforma. Quando a gente nasce, né? Quando a gente é gerado aqui na barriga da mãe, a gente vai crescendo. Quando a gente chega lá pelos entornos de 7, 8 anos, a gente continua praticamente da mesma forma como a gente nasceu, né? Não mudou praticamente nada, exceto o peso, o tamanho, né? Que vai modificando. Mas a estrutura do corpo normalmente é igual, né? Quando a pessoa começa dos 9, 10, 11 anos, aí já começa as modificações do corpo, né? Através de quê? Dos hormônios que o nosso corpo vão sendo produzidos mediante essas glândulas. Essas sim, a gente já nasce com elas. E com o passar do tempo, elas vão desenvolver esses hormônios que fazem com que o nosso corpo venha a ter modificações. Por meio das mudanças, o corpo estará preparado para reproduzir. Como eu mencionei, quando a gente nasce, a gente não está preparado para a gente reproduzir uma outra vida. Depois que o nosso corpo é que passa por esse processo de preparo. Aí nós temos o sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino. Está aqui, o que nós temos no sistema reprodutor feminino? Nós temos útero, tubas uterinas, ovário e vagina. No sistema masculino, nós vamos ter a uretra, o pênis e os testículos, tá bom? Lá na página 170, vocês terão a figura que está descrevendo esses sistemas reprodutores, tanto o masculino quanto o feminino. O homem possui duas glândulas chamadas testículos. Os testículos produzem um hormônio chamado testosterona. Ele é responsável pelas mudanças e características do corpo masculino e pela produção de espermatozoides. Os testículos abrigam os espermatozoides, que são as células sexuais responsáveis pela reprodução humana. Ou seja, quando a criança nasce, ela já nasce com esses testículos, mas ainda não produz essas células chamadas espermatozoides. Só depois, com o passar dos anos, é que
o corpo vai preparado para reproduzir e essas células começam a ser produzidas nos testículos. A mulher possui duas glândulas chamadas de ovário. Os ovários produzem hormônios chamados estrógeno e progesterona. Eles dão à mulher características femininas e preparam o corpo para a fecundação. Os ovários abrigam os óvulos, que são as células sexuais femininas responsáveis pela reprodução. Ou seja, tanto o corpo masculino quanto o corpo feminino começam a desenvolver células sexuais, né? Depois de alguns anos, para que haja a questão da reprodução. Não é as mesmas células masculinas, não é as mesmas células femininas, né? As células femininas são os óvulos e as masculinas são os espermatozoides, né? Uma mediante a progesterona, né? E a outra mediante os hormônios, né? Uma mediante os hormônios progesterona e o outro, que é o masculino, mediante os hormônios testosterona, tá bom? Eu acredito que nessa parte aqui de reprodução deu para vocês entenderem, né, um pouco. Agora a gente vai falar de como acontece a reprodução, lá na página 175. Quando o espermatozoide se une a um óvulo, ou seja, a célula sexual masculina se junta à célula sexual feminina, forma-se uma célula ovo. Ou seja, duas células se uniram e formaram uma única célula, que chamamos de zigoto. No momento em que acontece a junção entre uma célula masculina e uma feminina, a gente já temos uma célula maior com um nome diferente, né? Nós temos uma célula óvulo e uma célula espermatozoide. Juntas formaram a célula ovo, que a gente chama de zigoto. Esse fenômeno é chamado de fecundação, né? Na hora que o espermatozoide penetra nesse óvulo, né? Que na hora que eles se juntam, eles formam uma única célula chamada de zigoto. E esse zigoto a gente chama de fecundação. Foi o momento que aconteceu a fecundação do óvulo, né? Que aí inicia o processo de reprodução. A célula ovo se multiplica formando uma aglomeração de células que dá origem a um embrião. O embrião cresce e transforma-se em um feto, que se abriga no útero e se desenvolve no período de 9 meses até o bebê estar pronto. Ou seja, quer dizer que esse zigoto que se transformou, que a gente chama esse fenômeno, né, de fecunda, esse fenômeno da entrada do espermatozoide no óvulo, formando uma só célula, que a gente chama de fecundação, que essa fecundação a gente vai chamar de um embrião, que esse embrião a gente vai chamar de feto. Tudo isso é apenas o bebezinho que está sendo gerado? Isso mesmo, é o bebezinho que está sendo gerado. Durante a gravidez, qualquer interferência no organismo da mulher pode afetar o desenvolvimento do bebê. A saúde dele depende da saúde da mãe, que precisa ser acompanhada por um médico e manter uma série de cuidados, né? Ou seja, a mãe, no momento em que ela está gerando um filho na sua barriga, ela não terá as mesmas, né, habilidades de quando ela estava sem um bebê na barriga. Ela não terá as mesmas facilidades, ela não terá a mesma alimentação, ela não terá a mesma liberdade de escolher, de comer, de sair, não, porque ela terá todo um cuidado, porque dentro dela está sendo gerado uma vida, né? E essa vida, tudo que a mãe fizer, irá afetar a ela. Se a mãe se alimenta bem, se a mãe se cuida muito, se a mãe dorme bem, se a mãe vive uma vida saudável de atividades físicas para que não aconteça um sedentarismo, tudo isso irá afetar o bebê. Ou seja, se a mãe está bem, o bebê também estará bem. Aí nós temos o desenvolvimento do bebê. Como acontece?
É importante que o parto seja realizado por um médico em um local com recursos apropriados, pois se houver algum problema por ser necessário fazer uma cesariana, que é uma cirurgia na qual o médico retira o bebê por uma incisão feita na barriga da mãe. Aí nós temos o desenvolvimento do bebê, que tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono mês, né? Que aí está aparecendo todo o desenvolvimento desse bebê, de como ele está crescendo dentro da barriga da mãe. E a gente tem essa questão da cirurgia, né? Que às vezes, por alguma complicação do bebê dentro da barriga, não estou dizendo que as complicações podem ser ocasionadas por coisas que a mãe fez que não deveria fazer, não. Às vezes acontece do bebê ser retirado por intermédio de uma cirurgia, mas por conta de algum problema que ocasione durante a gravidez. Não necessariamente que tenha sido por conta de alguma coisa que a mãe tenha feito, entendeu? A cirurgia cesariana, nem sempre o erro está na mãe ou o erro está na gravidez, nem sempre. São coisas naturais. Às vezes a mãe pode ter o filho normal, às vezes precisa fazer a cirurgia. Entenderam? Bom, lá na página 176 e 177, vocês irão fazer as atividades, tá bom? A atividade que está relacionada ao sistema reprodutor. Sistema endócrino, né? Dando continuidade aqui na nossa aula. Agora nós iremos falar desse sistema, né? Que tem algumas glândulas importantes e que fazem parte do nosso sistema e que são tão necessárias na nossa vida quanto os nossos órgãos, né? Porque no desenvolvimento do nosso corpo, elas aparecem e, consequentemente, fazem-se necessárias dentro do sistema reprodutório, tá bom? Vamos lá. Sistema endócrino. O sistema endócrino tem a função de controlar e coordenar todas as funções do organismo junto ao sistema nervoso, através da produção de hormônios por diversas glândulas e que são lançados no sangue, né? Esse hormônio é produzido, é lançado no sangue e ele se manifesta através de características que começam a aparecer no nosso corpo. Por exemplo, eles citam aqui as glândulas mamárias, né? Por exemplo, as glândulas mamárias, quando elas se desenvolvem na mulher, é diferente de quando a mulher, ou seja, a mulher se torna diferente, o corpo da mulher se torna diferente em relação a quando ela era criança, por exemplo. Porque quando ela é criança, ela não tem essa glândula desenvolvida. Quando ela chega na fase da juventude e passa para a fase adulta, essas glândulas elas são desenvolvidas e ela se torna uma característica diferenciada na mulher. Vamos lá, veja na tabela abaixo algumas glândulas e suas funções. Aí nós temos a tireoide, que contribui para a ossificação e para o crescimento, está localizada na porção anterior do pescoço. A tireoide precisa de iodo para produzir o seu hormônio. A hipófise está situada na parte inferior do crânio e controla o funcionamento de outras glândulas. Seus hormônios são responsáveis pelo crescimento do corpo. Quando há excesso de hormônio do crescimento, o resultado é o gigantismo, e quando há falta, ocorre o nanismo, motivo pelo qual é chamado de glândula do crescimento. Ou seja, quando a gente tem pouca hipófise, a gente fica baixinho ou então a gente fica anão. E quando a gente tem muita hipófise, ou a gente fica alto ou então a gente desenvolve
o gigantismo, que é a questão da pessoa ficar alto demais. Que uma coisa é você ser baixinho, outra coisa é você ser alto. Uma coisa é você ser gigante e outra coisa é você ser anão, né? São coisas diferentes. O pâncreas, ligado ao sistema digestivo, regula a quantidade de glicose no sangue por meio da produção de hormônios como a insulina e o glucagon. As suprarrenais localizam-se sobre os rins e produzem a adrenalina, ou seja, o hormônio responsável pelas reações em situações de grandes emoções ou perigo, né? Que é aquela sensação que a gente tem de medo, por exemplo. A adrenalina é isso, quando você vai numa roda gigante, que você sente aquele friozinho na barriga, isso é o sentimento da adrenalina, né, que a gente tem. Ovários são responsáveis pelo aparecimento das características sexuais femininas na puberdade. Nesse período há uma transformação no corpo. Os quadris, né, aqui a parte onde fica o bumbum, essa coisa, aumentam, né? Os seios crescem, que é as glândulas mamárias, nascem pelos nas axilas e no púbis e ocorre a menstruação. Isso nas meninas, né? E nos meninos, né, que tem os testículos. Isso acontece nas meninas porque as meninas têm ovários, né? Porque é o sistema reprodutor feminino. E nos meninos, o que acontece? Com o sistema produtor masculino, aliás, sistema reprodutor masculino, são responsáveis, neles, eles têm os testículos. Aí o que acontece? São responsáveis pelas características sexuais masculinas, na puberdade, conservadas durante toda a vida. Nessa fase crescem os testículos, né? Os testículos aumentam, os pelos e o pênis, né? Tanto o pênis e o pelo também crescem. Os testículos começam a produzir espermatozoides. A voz muda, aparece a barba e os músculos se desenvolvem, né? Os homens ficam com aquela musculatura aqui nos ombros maiores e entra a questão da produção do espermatozoide, tem a questão também da voz, que fica mais grossa, e tem o aparecimento da barba. São pouquíssimos os homens que não desenvolvem pelo na barba, né? Lá na página 178 temos a descrição, ou seja, nós temos as imagens, né, da questão do sistema endócrino, a localização de cada uma dessas glândulas, vocês encontram lá. Aí nós temos ainda também na 179 a ação dos hormônios, que está aqui um dos subtópicos do sistema endócrino. Em geral, a ação dos hormônios e o seu funcionamento no nosso corpo é influenciado tanto pelo sistema endócrino como pelo sistema nervoso. Todos os dias, porém, dezenas de hormônios provenientes de várias glândulas hormonais e outros órgãos circulam no sangue, regulando e coordenando as atividades do organismo, de órgãos, alvos e de tecidos. A atividade das glândulas hormonais é controlada principalmente pelos hormônios e pelos nervos. A gente já falou isso várias vezes, né? Lá na 180, né? Continuando a leitura. O sistema nervoso emite mensagens a todo o organismo sob a forma de sinais nervosos, enquanto o sistema endócrino também envia instruções, só que por meio da liberação de substâncias químicas, os hormônios. Cada glândula libera seu hormônio na corrente sanguínea, transportado através do corpo pelo sangue. O hormônio afeta o funcionamento de paredes específicas denominadas órgãos-alvo. A maior parte dos hormônios controladores é produzida pela glândula hipófise, situada na base do cérebro. Trata-se da principal glândula do sistema endócrino, ligado por um fino cordão do hipotálamo. Ela controla os níveis de hormônio e de outras substâncias do sangue.
O hipotálamo institui a glândula hipófise e libera os hormônios adequados ao corpo. Esses hormônios são liberados em várias situações do dia a dia. Aí nós temos também na página 180 a imagem do crânio mostrando todas essas localizações que foram mencionadas, né? Todos esses nomezinhos aí. Mostra onde é que fica o hipotálamo, o cérebro, a hipófise, a glândula pineal, o cerebelo e o tronco encefálico, que vocês também já viram nos assuntos anteriores, né? Aí nós iremos falar agora na página 181 das glândulas exócrinas, né? Nós temos algumas bem específicas, como por exemplo o fígado, as glândulas sudoríparas, mamárias, lacrimais, sebáceas e salivares, né? O fígado, o que acontece no fígado? Ele funciona como uma glândula exócrina, como uma endócrina. O fígado é a maior glândula do corpo humano, responsável por liberar vitaminas e minerais e sintetizar os hormônios, ou seja, deixar eles mais simples. As glândulas sudoríparas são responsáveis por manter a temperatura do nosso corpo, além de eliminar substâncias tóxicas por meio da liberação do suor, ou seja, ela controla essa questão do nível hormonal e também ela libera as toxinas, né, que são aquelas substâncias tóxicas que tem no nosso corpo, são liberadas através do nosso suor, através dessas glândulas sudoríparas. Né, as glândulas mamárias, nos mamíferos, desempenham um papel fundamental na liberação de leite pelas fêmeas para amamentar os recém-nascidos. Né? Aí tem a questão dos seios que são desenvolvidos na mulher e a glândula mamária, ela consegue transformar, né, esse sangue que a gente tem no nosso corpo em leite, né? E aí são liberados pelos seios para amamentar os filhos. Aí nós temos as glândulas lacrimais, que liberam as lágrimas e são responsáveis pela lubrificação dos olhos. Aí vocês conseguem identificar a altura onde ficam essas glândulas lacrimais, que são as glândulas que são capazes de transformar os líquidos do nosso corpo em lágrimas. Aí temos as glândulas sebáceas. Essas glândulas microscópicas são responsáveis pela lubrificação e flexibilidade da pele, liberando o sebo ou cera, especialmente no nosso corpo e no couro cabeludo. Né? Tem dias que a gente passa a mão assim na nossa pele, parece que a gente tá com aquele suor grudado, né? Jeito que hoje tá com aquele suor tão grudento. Isso é o quê? Isso é a liberação dessa cera, né? Dessa gordura que tem no nosso corpo, liberada através das glândulas sebáceas, né? Elas aproveitam essa saída do suor, né? Que a gente libera lá nas glândulas sudoríparas, isso, essas toxinas, elas aproveitam a saída do suor e aí libera também essas gorduras que tem no nosso corpo que não são necessárias. Aí transforma-se em quê? Nessa cera. Por isso é que é glândula sebácea, né? Porque é como se fosse um sebo que o nosso corpo está liberando. Glândulas salivares atuam no processo de digestão por meio da produção da saliva. Quando a gente estudou o sistema digestório, vocês lembram que a saliva é muito importante na hora da alimentação, né? Porque ela é que é capaz de fazer essa liga no alimento dentro da nossa boca para construir aquele bolo alimentar para que a gente consiga engolir. Lá na página 181 também tem, né, as imagens identificando a questão dessas glândulas exócrinas, ou seja, essas glândulas que estão de certa forma mais vistas, né, no nosso corpo. Na página 182 e 183 vocês terão as atividades que estão relacionadas a esse sistema endócrino, tá bom? Hábitos alimentares,
né? Continuando a nossa aula. Agora nós iremos falar dessa necessidade que nós precisamos ter com o nosso corpo para que ele viva bem, né? É ter bons hábitos alimentares. Né? Na hora de se alimentar, pensar em todas as coisas que fazem parte da alimentação, para que não falte nada e nem eu exagere em nada. Como assim, tia? Bom, a nossa alimentação é feita de, por exemplo, carboidratos, gorduras, vitaminas, proteínas, água e sais minerais. Só que eu gosto muito de carboidratos. Então eu vou lá e normalmente só como alimentos ricos em carboidratos. Então eu gosto muito de gorduras. Aí eu invisto muito em gorduras. Ou em proteínas, ou em vitaminas. Isso vai acontecer o quê? Meu corpo vai se fragilizar em algum momento pela deficiência de algum desses outros nutrientes. E isso faz com que eu venha a ficar doente. Então é por isso a importância de eu ter bons hábitos alimentares. Então vamos para o nosso livro. Lá na página 184. Diversos fatores contribuem para conservar a nossa saúde. Assim como o organismo precisa de oxigênio, né, como vocês já viram, que é uma coisa vital, o oxigênio na nossa vida, necessita também de uma boa variedade de alimentos para os órgãos trabalharem bem. Por isso, o que comemos é fundamental. Comer muitas vezes ao dia só um tipo de alimento, como sanduíche, por exemplo, é ruim. Dificilmente esse alimento terá todos os nutrientes em quantidade adequada ao equilíbrio do organismo. O segredo é manter uma dieta que no conjunto ofereça um bom balanço de proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas, minerais e fibras. Nós só conseguimos isso variando bastante a nossa alimentação. Aí nós temos, os alimentos são ricos em vários nutrientes que podem ser classificados em grupos diferentes. Aí nós temos os carboidratos, como eu mencionei, que entra pães, cereais, né? Aí nós temos as gorduras, que todo mundo conhece, seja gordura de soja, de algodão, de milho, gorduras de porco, né, que é derivado de animais. Aí nós temos as proteínas, que entram as carnes, carne de peixe, carne de frango, carne de gado, carne de porco, né, ovos. Aí nós temos as vitaminas, que estão aonde? Nas frutas, né? E a água e os sais minerais. A água, né, é uma fonte natural, né, e os sais minerais que estão compostos nesta água. Então é por isso que é importante a gente consumir bastante água durante o dia. Então isso vai fazer com que eu tenha uma alimentação variada, né? E isso vai com que eu consiga equilibrar a minha alimentação e eu consiga ter uma saúde de qualidade. Podemos dividir os alimentos em energéticos, né? Esses alimentos que eu mencionei, né? Carboidratos, gorduras, vitaminas, proteínas, água e sais minerais. Eles podem ser divididos em 3 grupos. Tem os energéticos, temos os construtores ou plásticos e temos os reguladores. Os energéticos são quem? Contêm açúcar e gordura. São alimentos ricos em açúcares e gorduras que fornecem a energia e o calor ao nosso corpo, né? Aí nós entra com os carboidratos e com as gorduras. Aí são o quê? São alimentos energéticos. Entra arroz, macarrão, batatas, que mais? Entra todos esses tipos de batatas que vocês encontram. Aí entra as gorduras, aí nós temos o que? Temos os energéticos. Nos construtores, nós temos o que? As proteínas,
né? São alimentos ricos em proteínas necessários ao crescimento e à reposição do que foi gasto pelo corpo, né? Que aí entra as carnes, quase todos os tipos de carne, entre ovos, né? Que estão aí ricos em proteínas. E os reguladores são as frutas e legumes que a gente tem que consumir na nossa alimentação. Com isso, nós iremos ter uma alimentação equilibrada e uma saúde, né, praticamente comprovada. Quando você regula a sua alimentação, quando você equilibra a sua alimentação, você está dificultando um problema de saúde mais grave, né, como por exemplo um infarto, uma pressão alta, o que mais, um diabetes. Você dificulta o desenvolvimento de um diabetes, você dificulta o desenvolvimento de uma obesidade. Então tudo isso vai sendo descartado da sua vida. Por quê? Porque você se alimenta bem. Mas no momento em que você faz uma dieta totalmente desregrada, você pesa só nas gorduras, você pesa só no sal, você come só proteínas, ou seja, vai fazer falta aquela outra alimentação que você não está consumindo. E isso vai fazer o quê? Acarretar vários tipos de doenças no seu corpo. Por quê? Porque o corpo está sentindo falta daquilo. Por exemplo, você tem o seu material escolar. Na hora que você vai montar seu material, você quer lápis, borracha, caneta, caderno e livros. Você quer lápis de cor, você quer cola, você quer pincel, Por que você quer tudo isso? Porque eu não vou colar um papel no outro com um lápis. Eu vou fazer isso? Não vou conseguir. Só vou colar um papel no outro com cola. Só vou escrever com grafite se eu comprar meu lápis, porque o lápis é que tem o grafite. Eu só vou escrever de caneta se eu tiver uma caneta. Se eu não tiver, eu não vou escrever. Então, do mesmo jeito, o nosso corpo funciona. Cada coisa vai servir somente para aquilo que ela está determinada, né? As proteínas não vão substituir a gordura, as verduras não irão substituir os carboidratos, as proteínas não irão substituir as frutas, não. Cada uma vai servir mediante a sua função. Se você não está consumindo, você vai sentir falta dela, tá bom? Então, boa aula em casa, tá bom? Depois de falar sobre os hábitos alimentares, a gente encerra a nossa aula por aqui e até a nossa próxima aula de ciência.